meu nome é Joyce, sou da turma de Ciências Contábeis do IESB de Brasília e hoje vamos falar de vários assuntos, todos voltados à área de um contador. Na primeira etapa, foi pedido para a gente elaborar um questionário e enviar para computadores. A gente obteve 3 respostas. Conforme as respostas dos contadores, a gente teve as respostas das perguntas, que é: mudança da localização de trabalho físico ou virtual interfere na abertura e no desenvolvimento dos trabalhos do contador? Sim. Por um lado, sim, por outro, não. Interfere tanto de maneira negativa quanto de maneira positiva. Mas hoje em dia, mudamos de era, mudamos de gerações, hoje tudo está mais rápido. Então, temos que nos adaptar às mudanças. E isso fez com que os contadores não absorvessem isso como de maneira negativa, mas de maneira positiva e se adaptar. Os trabalhos ficaram mais rápidos na questão virtual, teve mudança virtual, então teve mais resultados positivos de maneira mais rápida, ágil, os cálculos de maneira mais precisa. Então, foi mais de maneira positiva do que negativa. A maneira negativa, do meu ponto de vista, é que pode ter atrapalhado mais na adaptação dos contadores. Então, vamos falar sobre a abertura de uma empresa. A abertura de uma empresa, atualmente no país, consiste em etapas que devem ser respeitadas e a cada passo a abertura da mesma irá acontecer. Então, os passos são: o capital social, que consiste basicamente num montante investido pelos sócios ou pelo empresário para a construção da empresa, não confundindo com o patrimônio da mesma. E também tem a função, que é o ponto controverso da criação da sociedade, onde se discrimina a posição social entre os sócios, a forma em si da empresa e da distribuição de deveres da própria empresa. E também temos o capital EIRELI, que representa o fato que a abertura de qualquer empresa, limitada ao artigo 980 ao Código Civil, criado pela Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, deverá ser realizado apenas com contribuição inicial de 100 vezes os salários mínimos, lembrando que este montante, sua contribuição, deverá ser total e, portanto, poderá ser dividida pelos sócios de forma acordada. Então, eles têm que ter um acordo para ver como que vai dividir o lucro da empresa com os sócios. Depende do que o sócio investiu. Então, assim, a matemática também tem base sólida e fundamental no mundo contábil. Em um âmbito geral, somos usuários definitivos dos cálculos, auxiliando por completo na geração de relatórios, dados de lucro, débitos e créditos de uma empresa, além de geração alíquota de cada empresa em particular, seja essa comercial, de prestação de serviços ou outras empresas. Vamos falar da mudança que teve no balanço patrimonial. A mudança que teve no balanço patrimonial foram: aqui é o antes e aqui é o de agora, o atual. O balanço patrimonial antes tinha um ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente, que eram os investimentos imobilizado, diferido, intangível. E no passivo tinha um passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido, que era o capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. Vamos ver as mudanças. Aqui no ativo circulante, tinha um ativo circulante, tinha um ativo realizável a longo prazo. Quando mudou, tem um ativo não circulante. E aqui no ativo que tinha um ativo permanente, não tem mais. É o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, assim, na citação do subgrupo intangível, no permanente,
desdobrado do subgrupo imobilizado. Então, no passivo, tinha o passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e resultados de exercícios futuros. Então, passou a ser só o passivo circulante e o passivo não circulante. No patrimônio líquido, não houve tantas mudanças. Só o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação, patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Não houve mudanças no patrimônio líquido. Só no ativo circulante e no passivo, que teve mudança. Que agora é passivo não circulante e ativo não circulante. Abordagem que identifique os procedimentos contábeis iniciais da abertura de uma empresa. Então, conforme a resposta de uma contadora, foi assim: a abordagem que identifica os procedimentos contábeis para abrir uma empresa são os dados pessoais dos sócios, nome, profissão, estado civil, 2 fotocópias autenticadas da carteira de identidade e do CPF. Comprovante de endereço, fotocópias autenticadas também, pois serão utilizadas no processo. Aí tem nome da empresa, razão social da empresa, nome fantasia, valor do capital social, contrato de localização do imóvel, ramo de atividade da empresa. Estes são os documentos necessários para iniciar a constituição. Agora, o processo todo da abertura é mais complexo, pois inclui junta comercial, Receita Federal, Cefaz, a prefeitura, se tiver prefeitura, bombeiro, entre outros órgãos públicos, de acordo com o ramo da atividade, para você ter uma empresa legalizada. Depreciação de bens adquiridos. Vamos falar sobre depreciação. A depreciação de bens adquiridos é quando o bem adquirido for usado, deverá ser usado a maior prazo dentre os seguintes: metade do prazo de vida útil do bem quando adquirido novo, restante da vida útil do bem, considerando este em relação à primeira instalação ou à utilização desse bem. Exemplo, um maquinário. Um maquinário, aqui é um exemplo de um maquinário que eu peguei a imagem. Um maquinário foi adquirido novo no dia 10/5/96. Ele tem vida útil de 4 anos. Estará totalmente depreciado em 10/5/2000. Mas em 10/8/98, a empresa ABC compra o veículo usado. Sendo assim, o tempo usado para se realizar a depreciação desse maquinário será de 2 anos na empresa, sendo a taxa de 50% ao ano. A vida útil do bem é 4 anos. A metade da vida útil do bem é 2 anos, ou 24 meses. E o tempo de vida útil restante do bem é de 10/8/98 a 10/5/2000, 21 meses. Observação: se a empresa adquirir um bem que já sofreu depreciação total, onde o prazo de vida útil já se esgotou, porém esse bem ainda pode ser utilizado, a empresa que adquirir não poderá utilizar mais a depreciação, visto que foi depreciado totalmente pela empresa que adquiriu primeiro. Amortização acumulada. Eu vou falar o que é a amortização acumulada primeiro. Aqui é um exemplo. É o valor correspondente à recuperação de um investimento feito em bens intangíveis ou de valores aplicados em empresas que contribuam para a formação de resultados de mais de um exercício contábil, em que serão lançados como custo ou encargo em cada exercício. Ou seja, é a perda do valor econômico do capital aplicado em bens intangíveis do ativo, necessários à manutenção da empresa. É o resgate de bens imateriais. Tem o mesmo sentido que a depreciação. Os principais bens sujeitos à amortização pertencem ao ativo não circulante, grupo imobilizado e intangível. Exemplos: marcas e patentes, ponto comercial ou fundo de comércio, benfeitorias executadas em prédios de terceiro, direitos autorais, entre outras coisas. O valor total da amortização não poderá ser superior ao custo de aquisição do bem ou do direito.
Cota de amortização será determinada pela aplicação da taxa anual de amortização, valor original do capital aplicado. A taxa anual de amortização será lixada tendo em vista o número de anos restantes existentes do direito e o número de períodos em que deverão ser usufruídos os benefícios decorrentes das empresas registradas do ativo intangível. O prazo mínimo e o máximo, RIR, fixa em 5 anos o prazo mínimo de amortização. E a Lei 6.404 diz que o prazo não deve ser superior a 10 anos. A contabilização deve ser feita da seguinte forma: a despesa com amortização e amortização acumulada. Exemplo: suponhamos que a conta benfeitorias de bem de terceiro apresente um saldo de 40 mil. E qual deve ser amortizado na taxa de 10%. Assim, a gente tem. Então, o que a gente falou, a taxa de 10% e o valor do bem, que é 40 mil, dividido por 100, cota de amortização. Então, vai ficar assim, 10% vezes, que os 10% é 0,10 para fazer o cálculo, vezes 40 mil, que é igual a 4 mil. 4 mil dividido por 100, 40 reais. Sendo assim, a despesa de amortização é 40 reais e a amortização acumulada, 40 reais. PIS e CONFINS. O que é PIS e CONFINS? São tributos incidentes sobre o faturamento. São recolhidos das empresas que apuram o IRPJ, com base no lucro real de forma não acumulativa. Ou seja, a tributação incidente das aquisições será compensada como crédito nas operações de saídas. O valor a recolher é calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: quanto à aquisição, quanto na venda das mercadorias. O PIS é 1,65% e o CONFINS é 7,6%. A gente logo vê aqui os seguintes cálculos, dos exemplos. Vendas de mercadorias: 450 mil vezes 1,65% é igual a R$ 7.425. Compra de mercadorias. Aqui são as vendas de mercadorias, aqui é compra de mercadorias. 320 mil vezes 1,65% igual a R$ 5.280. O saldo a recolher, R$ 2.145. O prazo para pagamento é dia 25 do mês seguinte. CONFINS, venda de mercadorias: 450 mil vezes 7,6%, que dá 34.200. Compra de mercadorias: 320 mil e vezes 7,6%, igual a R$ 23.320. Saldo a recolher, R$ 9.880. Prazo de pagamento, dia 25 do mês seguinte. Vocês podem ver que esse saldo a recolher é subtraído aqui, 34 mil menos 23.320. Laudo contábil. O que é um laudo contábil? Pericial contábil. É a peça escrita, vou ler aqui para vocês. É a peça escrita na qual o perito contador expressa sua opinião a respeito de eventos e fatos submetidos à sua apreciação. E este deve ser elaborado com objetividade, rigor científico, concisão, argumentação e clareza, além de citações dispositivos legais. Um laudo contábil, a gente pegou um exemplo de laudo contábil feito pelo João Luiz Aguiar por meio de uma indenização por danos morais, por perdas e danos materiais. O laudo contábil ele pode ser a pedido de alguém, de alguma empresa ou de uma pessoa. Então, o laudo pericial feito pelo contador João Luiz Aguiar é que a ré alega ter sido prejudicada por imposição de um novo contrato, sendo que este novo contrato foi elaborado por um só lado, só por um lado de uma empresa, contemplando apenas interesses deles e que não teve alternativa porque já tinha investido em infraestrutura, tendo enorme prejuízo financeiro. Afirma também que tinha uma cláusula
de exclusividade de revenda de seus produtos pela autora. Então, assim, ela está alegando que foi prejudicada por causa de um contrato que foi feito só de uma parte só e que só beneficiou um lado. E, do outro lado, a autora diz que alega que houve uma quebra de contrato por parte da Ré antes, que tinha contrato dos produtos a serem comercializados, ainda com percentagem das comissões e dos produtos, e que todas essas informações estavam no corpo do contrato, e que tinha sido calculado o comissionamento do produto com base em 5%. Diz também que fez investimentos altos, também havendo obrigação da melhor parte das alterações contratuais, caracterizando como contrato de adesão. Na frase, ela diz a autora que não era difícil concluir que a empresa da Ré, além de estrangular paulativamente o faturamento da empresa requerente, quer dizer que não era difícil de ver que a empresa da Ré, além de estrangular lentamente o faturamento da empresa para a redução de um só lado dos pagamentos das comissões. Então, assim, esse laudo é de dois lados, de duas empresas, uma que alega a quebra de contrato e a outra que alega que só estava beneficiando um lado. Então, assim, um laudo de um contador, pericial de um contador, ele vai apurar ele vai pegar todos os documentos necessários, vai ver o que houve de errado, se só uma pessoa estava sendo beneficiada, se outra não, e vai pegar e vai apurar e vai fazer um laudo e vai entregar para a pessoa, e a pessoa, assim, ela vai entrar na justiça e vai atrás dos direitos dela. É isso que é um laudo que um contador faz. E esse foi o exemplo que a gente pegou. E eu espero que tenha ficado claro as explicações e que tenha atingido o objetivo do trabalho e que foi uma experiência muito legal de ter entrado no meio de verdade ali. E que foi muito bom para todo o grupo, a aprendizagem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe um gostei se você gostou. Obrigado e tchau, tchau.